Sabe como é que um sistema de uma empresa grande, sabe exatamente quem pode acessar o quê? Desde o login no computador, o acesso a e-mail, a rede interna. Por trás de muito disso está um protocolo chamado LDAP. Parece simples, né? Mas é um daqueles alicerces da tecnologia que, quando funciona, ninguém nem percebe. Mas se falhar, o dia de trabalho simplesmente não acontece. E é exatamente sobre esse pilar invisível que a gente vai conversar hoje. Recebemos um material de estudo bem direto ao ponto, focado em concursos, sobre o protocolo LDAP. A nossa missão aqui é destrinchar esse material, sabe? Extrair o essencial para entender não só o que é o LDAP, mas como ele funciona na prática. E mais importante, onde é que estão as armadilhas que podem confundir. Essa é uma ótima maneira de colocar a questão. E focar nessas armadilhas é crucial, porque é aí que a teoria encontra a realidade, né? A gente não vai só listar definições. Vamos, construir um mapa mental, explorar a estrutura dele, as operações e, o mais importante, por que ele não é só mais um banco de dados? O objetivo é que, no final, a lógica por trás dele pareça intuitiva. Ok, vamos lá. Vamos começar a descompactar isso, então. A primeira coisa que o material deixa muito claro, e que parece ser um ponto de confusão comum, é que LDAP é um protocolo. Ele não é o serviço de diretório em si, é a linguagem, as regras da conversa que a gente usa para falar com o diretório, certo? Exatamente. Pensa no HTTP, o protocolo que a gente usa para navegar na web. Você não diz, estou usando o HTTP, você diz, estou usando o Chrome para acessar um site. O Chrome é o cliente, o servidor web é o serviço e o HTTP é a língua que eles usam para conversar. Com o LDAP é a mesmíssima coisa. Ele é a linguagem para se comunicar com serviços de diretório, como o Active Directory da Microsoft ou o OpenLDAP. Essa distinção entre protocolo e serviço é a primeira grande armadilha que o material aponta. Faz todo sentido. E o que é, então, um diretório nesse contexto? O material descreve como uma base de dados otimizada para leitura e busca. A analogia que eles usam, e que eu achei ótima, é a de uma árvore. É a melhor analogia possível, sem dúvida. Um diretório LDAP é estruturado como uma árvore genealógica, sabe? Existe uma raiz, que é o topo da organização, por exemplo, empresa.com, e a partir daí os galhos se ramificam em unidades, como vendas ou TI. E dentro desses galhos a gente tem as folhas, que são os objetos finais, os usuários, as impressoras. Entendi. Essa estrutura hierárquica é a chave de tudo. E é essa otimização para a leitura que o torna tão importante na prática, não é? O material cita a autenticação centralizada para e-mails, VPNs, aplicações web. Basicamente, ele é o porteiro digital de muitas empresas. Mas o que isso significa em termos de performance? Porque essa otimização é o superpoder dele. Olha, o verdadeiro insight aqui não é só que ele é otimizado para a leitura. É que essa escolha de design é a razão pela qual o mundo corporativo consegue funcionar em alta velocidade. Imagina se cada login, cada acesso a um arquivo na rede, cada vez que seu e-mail verifica suas permissões, tivesse que rodar uma transação complexa num banco de dados relacional. Nossa! A rede iria parar. Exatamente, ia parar. A natureza do LDAP, focada em buscas e leituras ultra rápidas, é o seu superpoder. Ele foi projetado para responder a uma pergunta milhões de vezes por dia. Quem é essa pessoa e o que ela pode fazer? E respondê-la quase que instantaneamente. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Como essa árvore é organizada na prática, o material fala em entradas, as entries, que são os objetos, isso mesmo. A entrada é o quem ou o que. É a folha na nossa árvore. E os atributos são as informações sobre essa entrada. Se a entrada é um usuário, os atributos podem ser o nome, o e-mail, o telefone. Certo. O guia dá um exemplo perfeito de uma entrada para uma pessoa chamada João Silva. Sim, eu quero tentar decifrar esse exemplo aqui do material. Ele diz DNE CN igual João Silva, OU igual TI, DC igual empresa, DC igual com. Ok, vamos lá. CN é common name, o nome comum. Então, João Silva. Beleza, fácil.
Depois vem OU igual TI. O material diz que OU é Organizational Unit. Então, essa é a repartição dele, o departamento de TI. E, por fim, DC igual empresa, DC igual com. DC é Domain Component. Então, isso está construindo o domínio empresa.com. É literalmente um caminho de trás para frente, desde a raiz da árvore até a folha específica, que é o João Silva. Perfeita, exatamente essa lógica. E esse caminho completo que você acabou de descrever tem um nome. DLO, Distinguished Name. Ele é o identificador único e absoluto de uma entrada. Não existe outro João Silva no departamento de TI da empresa.com com esse DN exato. É como um endereço postal completo. E o material alerta que uma pegadinha clássica em provas é confundir o DN com o CN, o Common Name. O CN é só um nome, o DN é a identidade inequívoca dele em todo o diretório. Espera um pouco. Isso levanta uma questão prática. Se o DN é o identificador único, o que acontece se o João Silva mudar de nome? Ou se for transferido do departamento de TI para o de vendas? O CN dele mudaria ou dele mudaria? Isso significa que o DN inteiro dele muda? Todos os sistemas que dependem desse ID único quebram? Parece um design um pouco frágil, não? Essa é uma pergunta excelente e que vai além do básico. Você está absolutamente certo. O DN pode ser mutável. E sim, se os sistemas usassem apenas o DN para identificar permanentemente um usuário, isso seria um pesadelo de manutenção. É por isso que, na prática, muitas implementações de diretório, como o Active Directory, usam um atributo secundário, imutável. Frequentemente é um identificador universal, um UUID, que nunca muda, mesmo que o nome do usuário ou o próprio DN mudem. O DN serve como endereço para encontrar a entrada, mas o UUID serve como o número de identidade permanente daquela pessoa. Isso faz muito mais sentido. Ok, então a gente tem essa árvore digital super organizada. Mas ela serve só para consulta? A gente pode mesmo manipular ela? O guia lista operações como bind, search, add, delete e modify. Sim, pode. Bind é operação de autenticação, é como se apresentar para o porteiro. Search, é claro, a busca, a mais comum de todas. E depois temos as operações de escrita. Add, para criar uma nova entrada, tipo contratar alguém. Modify, para alterar atributos. E delete, para remover uma entrada. Certo, mas agora eu estou confuso de novo. Se ele tem operações de adicionar, apagar e modificar, por que ele não é só um tipo de banco de dados? O que realmente quebraria se eu tentasse, sei lá, rodar o sistema de inventário da minha empresa em OpenAudDAP, por exemplo? Essa é a pergunta de $1 milhão e é o ponto central da comparação no material. A resposta está na arquitetura fundamental. Um banco de dados relacional, tipo MySQL, é construído para garantir a integridade de transações complexas, sabe? Certo, transações. Ele usa mecanismos como joins para relacionar dados entre tabelas e locking para garantir que duas pessoas não possam vender o mesmo item do inventário ao mesmo tempo. Ele é otimizado para um equilíbrio entre leitura e escrita, priorizando a consistência dos dados acima de tudo. Entendi. O LDAP, por outro lado, ele nem tem conceito de joins ou transações complexas. A estrutura hierárquica dele é rígida. Tentar gerenciar um inventário nele seria incrivelmente ineficiente. Você teria que fazer múltiplas buscas e atualizações separadas para uma única venda, sem garantia nenhuma de que tudo daria certo no final. O que quebraria seria a performance e, mais importante, a integridade dos seus dados. A força do LDAP é ser mestre numa única tarefa: encontrar informações sobre uma identidade o mais rápida possível. Ok, agora ficou claro. É a ferramenta certa para o trabalho certo. E falando em trabalho certo, o material destaca um ponto de atenção muito sério: segurança. O protocolo LDP padrão, na sua versão original, não é criptografado. Isso significa que senhas e outras informações viajam em texto plano pela rede. Isso soa, assim, assustadoramente inseguro. E é
É por isso que, em qualquer ambiente de produção hoje, usar LDP puro é considerado uma falha de segurança gravíssima. O material explica as duas soluções principais. A primeira é o LDPS, ou LDPS Secure. Ele simplesmente envolve todo o tráfego LDP dentro de uma camada de criptografia TLS-SL, do mesmo jeito que o HTTP faz com o HTTPS, e opera numa porta diferente, a 636. E a segunda abordagem, o Start TLS. Qual a diferença? O Start TLS é um pouco mais moderno. Em vez de usar uma porta separada, a comunicação começa na porta padrão, a 389, sem criptografia. Aí, o cliente pede para o servidor para iniciar uma sessão segura, e eles negociam a criptografia ali mesmo. Ah, entendi. A vantagem é usar uma única porta, o que pode simplificar a configuração de firewalls, mas o resultado final é o mesmo, a comunicação fica segura. A regra de ouro, como o material enfatiza, é: nunca, jamais, use LDAP sem uma camada de segurança em produção. Parece loucura enviar senhas em texto plano, mas eu lembro, no começo da minha carreira, de configurar sistemas internos de teste onde a gente usava o LDAP padrão, porque era só na rede local. É um erro clássico de principiante, e o material está certo em chamar a atenção para isso. Exatamente. É um desses atalhos que parecem inofensivos em ambientes de desenvolvimento, mas que podem ser desastrosos se esse hábito se infiltrar em produção. A conveniência nunca pode se sobrepor à segurança quando se trata de credenciais. Falando em regras, a seção sobre pegadinhas e prova do material é excelente. A gente já cobriu algumas, como a confusão entre protocolo e serviço, e a ideia de que o LDAP substitui bancos de dados, o que a gente já viu que não é verdade. Tem mais alguma que se destaque? Uma outra armadilha comum que o material menciona é pensar que o LDAP é uma tecnologia exclusiva da Microsoft. Por causa da onipresença do Active Directory, muita gente associa a LDAP diretamente a ele. Mas como a gente já disse, o LDAP é um padrão aberto. O OpenLDAP é uma implementação de código aberto super popular, usada em inúmeros sistemas baseados em Linux e Unix. Entender que o LDAP é um padrão agnóstico de fornecedor é fundamental. Então, para a gente amarrar tudo isso, se fôssemos resumir, o LDP é um protocolo, uma linguagem fundamental para a gestão de identidades e acessos. A sua estrutura de árvore, otimizada para a leitura, o torna imbatível para a autenticação rápida, mas totalmente inadequado para tarefas que exigem transações complexas, tipo um sistema de e-commerce. Precisamente. E se há uma dica final a tirar desse material é focar nas distinções. Entender a diferença entre LDAP e um banco de dados relacional. Compreender a diferença entre o protocolo, o LDAP, e o serviço, que pode ser o Active Directory, o OpenLDAP, e, acima de tudo, internalizar a importância absoluta da segurança com LDAPs ou Start TLS. Esses 3 pontos são a base para dominar o assunto. E para quem explora este tópico, fica aqui uma reflexão para o futuro, sabe? Num mundo cada vez mais dominado por serviços em nuvem, onde a identidade não vive só dentro da empresa, mas é federada entre múltiplos serviços como Google, Microsoft, como é que o papel de um protocolo como o LDAP evolui? Ele se torna um pilar ainda mais central, ligando todos esses mundos, ou se transforma numa peça de um quebra-cabeças muito maior e integrada em sistemas de autenticação mais amplos e complexos? Essa é a próxima fronteira para a gestão de identidade.